Queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos comentando ao longo desse trimestre esta lição de adultos que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesse trimestre estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Comentarista dessa lição é o pastor Douglas, que é pastor da Assembleia de Deus no Distrito Federal e é também presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Muito bem. Ao longo desse trimestre, nós já temos estudado sobre Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição número 3 foi sobre eleição e predestinação. Lição número 4, a iluminação espiritual do crente. E hoje estaremos estudando a lição número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição número 5, para 3 de maio de 2019. Todas as nossas lições elas são comentadas em 10 tópicos, que é para que você possa ampliar e, como o próprio título do canal diz, você complementarizar o seu estudo. Então, nós temos aqui todo o comentário da lição, muito bom, e geralmente ele vem dividido em 3, 4 tópicos, né? E nós, a fim de darmos uma sistematizada dentro desse estilo que nós fazemos o nosso vídeo, então nós elencamos aqui 10 tópicos e esses tópicos você vai encontrar, claro que a grande maioria das coisas que está dentro da nossa lição. Nós não estamos fugindo, não é a proposta da nossa lição. Bom, se você ainda não é inscrito nesse canal, aí embaixo tem inscrever-se. Você clica aí. Quando você clicar, vai aparecer uns sininhos. São 3 sininhos. Tem um deles que tem todas. Você clica lá também para que você receba todas as notificações. Toda semana, às segundas-feiras, a partir de 7 horas da manhã, nós já estamos disponibilizando o vídeo do domingo seguinte. Aí tem uma mãozinha assim. Você gostou do vídeo, clique ali que você vai estar ajudando a declarar a relevância desse canal. E também compartilhe esse vídeo com muitos irmãos da Escola Bíblica Dominical, que são amigos seus, professores, pastores, Compartilhe esse vídeo e também já falamos aí, dá aí o joinha, que tem a mãozinha, você pode dar esse joinha, compartilhar o vídeo e dar aí a sua opinião nos comentários. Lição de hoje, lição número 5 para 3 de maio de 2020, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O nosso texto áureo diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. As leituras diárias, você tem aí segunda-feira, todos pecaram e encontravam-se longe de Deus, era a nossa situação, Romanos 3, 21 a 23. Terça-feira, os pecados nos afastam de Deus e impedem as nossas orações, Isaías 59, 1 e 2. Quarta-feira, a consequência do pecado é a morte, Tiago 1,15. Quinta-feira, a compaixão divina alcança toda a humanidade, Romanos 11, 30 a 32. Sexta-feira, fomos alcançados pelo favor imerecido de nosso Deus, conforme Romanos 3, 24 a 26. E a última leitura de sábado, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, que trata sobre resgatados por Cristo, devemos ser sal da terra e luz do mundo.
Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Como nós dissemos inicialmente, nós estamos num estudo dentro da carta aos Efésios. Então, o versículo 1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então está aqui a leitura, as leituras, nas quais nós iremos fundamentar então o nosso comentário. Nossa lição consta de uma introdução. O primeiro tópico vai falar sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Nós vamos estar falando dentro dos 10 tópicos. E segundo tópico, vivificados pela graça, vamos estar falando também. E o terceiro tópico, a salvação não vem das obras. E por fim, uma conclusão. Esta lição, irmãos, eu entendo que ela é relativamente fácil de ser comentada. O assunto é um assunto bastante claro, diferentemente da lição passada. O meu posicionamento crítico de forma construtiva é que nós tínhamos um título, a iluminação espiritual do crente, mas o comentário não ficou muito focado na questão da iluminação. Então eu gosto muito de estar fiel ao título da lição. O título para mim ele é o roteiro, é o norte que nós temos que tomar. Não adianta a gente colocar um título, seja na lição ou no sermão, e nós falarmos de outras coisas paralelas, que não estejam intrinsecamente ligadas ao título. Ok, a lição número 5, uma lição tranquila de se comentar: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então eu vou elencar 10 tópicos que vão te orientar. Eu não devo me aprofundar muito em cada tópico, porque cada tópico você pode ir destrinchando, com um comentário bíblico, com uma concordância bíblica, e assim você vai recheando aí a sua lição. O primeiro tópico que eu enumerei aqui, dentro dessa nossa complementaridade, tópico número 1, libertos devido à sua riquíssima misericórdia. Muito bem. Misericórdia, irmãos, nós conceituamos há um tempo atrás que misericórdia é quando nós deixamos de receber aquilo que nós merecíamos. Por exemplo, nós merecíamos ir para o inferno, merecíamos a condenação eterna, merecíamos o afastamento total de Deus, merecíamos não ter o carinho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ao invés do Senhor nos dar o que nós merecíamos, Ele não deu. Então o que Ele nos deu foi a sua misericórdia. Quando eu não dou a alguém o que realmente ele está merecendo em matéria de punição, o nome disso é misericórdia. Ok, você vai encontrar pelo menos aqui 4 pontos que eu tenho destacado na minha lição. Nós vamos encontrar só no texto áureo. Olha, diz aqui: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Então não é simplesmente misericórdia, mas é uma misericórdia abundante. Lamentações 3:22 está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos,
porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Nós vamos para o nosso tópico 2, né? Nós estamos atrelados à lição. Tópico 2 e subtópico 1 vai dizer assim: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, ou seja, debaixo da ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos, conforme temos lá em Romanos 11, 30 a 32. Ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, olha, o que nós merecemos era a ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou, que é o nosso segundo tópico. Então, meus queridos, libertos devido à sua riquíssima misericórdia. Segundo lugar, libertos pelo seu muito amor. Antes de comentar o tópico 2, eu estou lembrando aqui de uma ilustração que ela vai caber muito aqui para essa questão de misericórdia para quem não entende, mas você vai guardar essa história e você vai entender de forma mais clara, né? Inclusive eu estou me organizando, irmãos, eu quero preparar um segundo canal, que deve ser um canal denominado Flechas de Sabedoria, que nós vamos fazer um breve comentário de 5 minutos, não é em relação à lição, né? Mas nós vamos estar contando uma ilustração, não é? E tirando algumas lições muito importantes, quer dizer, um texto bíblico, uma ilustração e algumas lições preciosas para você, muito bom para você assistir, guardar, anotar, usar nos seus sermões, nos seus ensinamentos. Então, existe uma ilustração muito interessante, que eu já contei em vídeos passados, que fala-se de uma criança, né, que ela deu muito trabalho ao pai, e era aqueles meninos travessos, né, traquino, como a gente chama, né, peralta, e o menino aprontou uma, e quando ele aprontava uma, sempre o pai dava umas chineladazinhas nele lá para corrigi-lo e tal. E, queridos irmãos, a verdade é que um dia o filho perguntou ao pai o que era graça e o que era misericórdia. E para explicar para uma criança ficou muito difícil. Aí o pai disse: olha, meu filho, um dia eu vou lhe explicar na prática o que é graça e o que é misericórdia. E um dia, como não era raro a criança fazer, a criança aprontou uma lá e o pai não fez nada. O menino ficou assim desconfiado: o papai não disse nada, não vai fazer nada e tal. Aí quando foi lá para umas horas da tarde ali, naquele calor, ele disse: vamos ali na sorveteria. Ele levou o menino na sorveteria e disse assim: pronto, pode montar o seu sorvete aí. Ele foi naquele self-service ali, aí foi montando, mas desconfiado, ele colocou uma bolinha. Pai: não, coloque mais, meu filho, você gosta de sorvete? Coloque aí, coloque um sorvete bonito. Aí o menino caprichou, botou aqueles granulados, aquela coisa toda, calda, ficou aquele sorvetão. E o menino desconfiado. Aí o menino comeu o sorvete. Quando terminou, aí o pai disse: pronto, meu filho, hoje eu reservei esse dia para lhe ensinar o que é graça e o que é misericórdia. Aí o pai disse: olha, graça foi eu ter te dado esse sorvete quando você não merecia. Então, você não merecia o sorvete, então eu estou te dando aqui o sorvete. Isso, o nome disso, meu filho, é graça. E misericórdia foi você ter aprontado como você aprontou, merecia uma correção bem severa e papai não lhe corrigiu, não deu uma chinelada em você. O nome disso é misericórdia. O fato de eu não ter lhe dado umas chineladas, o nome disso é misericórdia. E o fato de eu lhe dar um sorvete quando você não merecia, o nome disso é graça. Então guarde isto, que eu sei que é uma ilustração que vai te ajudar muito. Então, queridos, fomos libertos devido à sua
riquíssima, sublinha-se riquíssima, misericórdia. Segundo lugar, libertos pelo seu muito amor, está também no texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor. Meus amados, o amor de Deus é um amor incomparável, um amor imensurável, um amor indescritível. João, no capítulo 3, do seu Evangelho, versículo 16, ele tenta falar alguma coisa sobre esse amor e Jesus falando, e João escreveu depois no Evangelho. Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, irmãos, lá em Isaías, se eu não me engano, 49:15, o Senhor falando diz assim, pode uma mãe esquecer-se do seu filho que cria, do filho do seu ventre, do filho que ela amamenta? Uma pergunta. Mas o Senhor diz, todavia, ainda que esta venha a se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O que é que o Senhor está dizendo nesse texto? Ele está dizendo, olha, eu amo muito mais do que uma mãe, ainda que uma mãe venha se esquecer, ainda que uma mãe abandone seu filho, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti. Por quê? Porque o amor de Deus é muito maior do que o amor do pai, do que o amor da mãe, do que o amor do esposo pela esposa. É o amor ágape, o amor sacrificial, amor capaz de mandar seu único filho para morrer em nosso lugar. Então, nossa liberdade foi também pelo seu muito amor, não só muita misericórdia, mas pelo seu muito amor. E aqui, irmãos, ensinando algo que muitas vezes nos confunde. Amor não é um sentimento, amor é ação. Então, o fato de Deus ter agido dessa forma, então ele demonstra para nós o amor que ele tem. Entendido, meus queridos? Terceiro lugar, libertos, apesar da nossa condição indigna. A Bíblia diz, pode ser que alguém até ouse morrer por um amigo, por alguma coisa assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Morreu apesar de. Então, veja só, no nosso texto áureo ainda. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, estando nós mortos. Se nós estávamos mortos, irmãos, nós éramos incapazes de uma reação. Você vê um defunto, o que é que o defunto pode fazer por você? Ele não pode dar nenhum sorriso, está morto, está inerte, está parado, está acabado. E, meus queridos, Deus nos amou, ou seja, Deus nos amou sem que nós tenhamos feito nada por Ele. Nisto está a grande relevância, a nobreza do amor de Deus. Porque muitas vezes eu te amo porque você me ama. Eu faço uma ação benevolente para com você porque você fez uma ação benevolente para comigo. Nós somos uma sociedade de troca. Então, é muito comum, eu sempre conto aqui, às vezes você traz um amigo na sua casa, leva um amigo aí na sua casa, aí vamos tomar um cafezinho e tal, porque você tem prazer de estar junto com o seu amigo. Aí você toma um café, sentado na mesa, daqui a pouco, quando ele levanta, ele diz, olha, qualquer dia eu vou lhe convidar para você também ir lá na minha casa, para a gente comer. Então, como se ele dissesse, ele fez isso por mim, eu agora vou fazer também. Só que o Evangelho não funciona assim. O Evangelho é um Evangelho onde a gente faz o bem, sem olhar a quem, independentemente das respostas que temos de lá para cá. Se nós agíssemos com essa compreensão, irmãos, nós não teríamos tanta gente mudando de igreja toda hora. Ah, não mudei porque cheguei lá, não fui considerado.
Ah, mudei porque cheguei lá e não tinha oportunidade. Ah, mudei porque o irmão me ofendeu e tal. Não, você pratica a sua boa ação, tanto em relação a Deus. Deus a gente já tem que fazer mesmo, porque a gente já vai morrer devendo, né? Você nunca vai superar Deus no dar. Então, a gente vai chegar no céu devedor, irmão. Né? Porque Deus sempre nos dá muito mais do que a gente pode dar para Ele. Agora, em relação aos nossos semelhantes, você tem que ir fazendo a sua parte, não é? As suas boas ações, independente do que estão fazendo. Porque foi isso que Deus fez conosco. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, né? Você vê aqui o primeiro versículo da leitura bíblica em classe, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Outro texto da Bíblia, que eu não estou com o endereço aqui na cabeça, porque me veio agora, não é? É que diz que não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro. Meus amados, agora vocês vão estar ouvindo alguns sonzinhos, porque hoje, inédito, vou viajar e eu estou gravando esse vídeo na parte da manhã. Então, às vezes, um barulho de carro, é um pássaro cantando, mas eu creio que não vai comprometer o nosso conteúdo. Eu estou gravando aqui, são 10h40 da manhã. Bom, libertos apesar da nossa condição indigna. É bom a gente entender isso. Isso tem muito a ver com a graça, que é o nosso próximo tópico. Quarto lugar, nós colocamos aqui também: libertos por sua graça maravilhosa. Até um hino que diz: maravilhosa graça, maior que o meu pecado. A graça de Deus é uma graça maravilhosa, não é? Nós vamos ver o texto clássico, nem vou citar muita coisa, o texto clássico aqui, versículo 8, né, da nossa leitura, que diz: porque pela graça sois salvos. Foi o menino que fez a peraltice, que fez lá né, que aprontou, pintou o 7 lá, e o pai não deu uma lapada nele, nem deixou de castigo, por causa da graça. Um favor imerecido, libertos por sua graça maravilhosa. Por que eu coloco, irmãos, a graça maravilhosa? Porque eu já falei isso aqui em muitos vídeos, mas sempre nós temos pessoas novas se inscrevendo, né? Estamos aí caminhando para os 10.600 inscritos neste canal, para a glória do nome de Jesus. E há muita coisa interessante que a gente precisa falar muitas vezes para o público novo também. Então, eu tenho dito que nós temos uma dificuldade de conviver com a graça. A gente fala sobre a graça, ensina sobre a graça, mas a gente não está acostumado a viver graça entre nós humanos. Então, quando o conceito de graça divina vem até nós, nos é estranho. É mais ou menos como alguém dizia, né, que o cego desconfia, né, quando a esmola é grande. Quando a esmola é grande, até o cego desconfia. É a nossa plataforma terrena, né? Então, nós podemos dizer, né, Deus nos deu algo muito grande, e quando nós olhamos para nós mesmos, e isso está intrinsecamente ligado àquele que está próximo do Senhor, que entendeu o Evangelho, que entendeu a proposta da salvação, então a gente fica sem entender. A grande interrogação que vai caminhando ao longo da nossa vida é: como Deus pôde me dar um presente tão grande quando eu não merecia? E eu quero até dizer que nós ainda temos cristãos evangélicos que ainda estão pagando penitência, tá, irmãos? Nós temos irmãos que só não carrega tijolo na cabeça e sobe degrau de joelho porque ele lembra do seu antigo posicionamento religioso. Mas às vezes a gente pega irmãos pagando penitência. Tem irmãos que dizem assim: eu vou ficar aqui 2 horas ajoelhado. Não é porque ele quer conversar com Deus, né? É porque ele quer sentir o joelho doendo. Ele diz: não, meu joelho vai doer, que é para eu pagar os pecados do que eu fiz ontem, né? Já que ontem eu desobedeci a Deus, vou ficar aqui 1 hora de joelho. Isso é penitência, irmão. Não faça isso. Passe 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de joelho, mas com propósito, orando, não é? E tendo um relacionamento íntimo ali com o seu Senhor. Então, não precisa
O Senhor pagou todo o preço. Nós temos até um termo que eu não sou muito chegado, que as pessoas dizem, eu vou pagar o preço, né? Tudo bem, a gente entende que ele está falando de um esforço que ele está fazendo pela obra, pelo Evangelho e tal, uma consagração e tudo mais. Mas não é bom a gente usar esse termo, porque quem pagou o preço foi Jesus. Você não está pagando nada, você está fazendo mais do que a sua obrigação. E tudo que você fizer, você não está fazendo nada para Deus, você está fazendo para o seu benefício mesmo. Quando a gente ora, irmãos, a gente não ora para melhorar Deus. Deus, eu acho que ele está com a cara feia, então eu vou orar hoje que é para ele começar a sorrir. Deus não muda. Deus não te ama mais hoje do que amava ontem, não te ama mais hoje do que quando você era um pobre pecador. Não, ele não aprovava seus atos de pecado, mas o amor de Deus por você foi sempre o mesmo. Então, irmãos, Deus, ele quis ser bom para conosco. Ele quis nos presentear. Então, o nome disso é graça. E nós precisamos nos acostumar. Foi isso mesmo que ele fez. Você não prestava, eu não prestava. A Bíblia diz que ele levanta o homem do pó, do monturo. Há uma tradução que diz do esterco. Eu poderia descer mais um pouquinho. Ele te viu lá. E de lá ele te colocou assentado em lugares celestiais. Por quê? Porque ele viu uma pintazinha aqui no rosto, porque ele viu sua conta bancária, porque ele viu o seu sobrenome. Não, porque Deus foi gracioso para com você. Você não merecia nada, mas ele resolveu te dar aí o sorvete, te dar o presente, né, que você não merecia. Libertos por sua graça maravilhosa. Quinto lugar, irmãos, está aqui no nosso versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, libertos por meio da fé. O único instrumento em você foi a fé. Então você estava no fundo do poço e foi jogada a corda. O ato de você segurar a corda foi seu ato de fé para sair da lama que você se encontrava. Subsídio teológico nos diz assim, olha que coisa linda, lá no subsídio teológico. Vamos lá, subsídio teológico. Ok. A fé, portanto, é a atitude da nossa dependência confiante e obediente em Deus e na sua fidelidade. Essa fé caracteriza todo filho de Deus fiel. E eu gostei aqui, até coloquei como uma flechinha de ouro, né? É o nosso sangue espiritual. A fé é o nosso sangue espiritual. Parabéns. Esse comentário é de Stanley Orton, né? Na sua teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Ok, mas temos mais. O terceiro tópico e subtópico 1, vamos aproveitar aqui a lição. Libertos por meio da fé. Tópico 3, subtópico 1. Está aqui mais na frente, lá no finalzinho dele. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Glória a Deus. Muito bem, está explicado, não tem muita coisa. Então, Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Lá em Hebreus está escrito, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é esse instrumento plantado em nós pelo Espírito Santo para que nós demos uma resposta a esta salvação. Ok, aqui a partir do versículo 6, eu quero, do tópico 6, eu quero falar sobre de que fomos libertos, né? O tópico 6, nós enumeramos aqui, libertos do poder da carne. É o que está lá no versículo 3 da leitura, que diz que nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quando você lê carne na Bíblia, não está falando do corpo, tá, irmãos?
Quando você fala em carne, está falando dessa natureza humana, do instinto humano, né? É isso aí, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você vai ver lá no livro de Gálatas, né? Onde tem lá os frutos, né? O fruto do Espírito e os frutos da carne, né? Vamos até ler, porque é interessante você guardar esta referência. É um texto clássico aqui do Novo Testamento, Gálatas. Você vai ver logo aí depois de 2 aos Coríntios, né? Gálatas, vamos achar o texto. Não tinha anotado aqui, mas a gente vai ler, porque isso aqui é muito bom. Vamos ver aqui. Capítulo 5, veja só, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Aí vem aqui o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É um texto clássico, deixei ele anotado aí. Então, libertos do poder da carne. O tópico 1, subtópico 2 e 3, nos diz assim, tópico 1, aí vem subtópico 1, aliás, tópico 1, subtópico 2, aí nós vamos aqui para o 2, 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana, conforme Gênesis 6:5. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado disso, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Muito bem. Ok, então, libertos do poder da carne. Sétimo lugar, libertos do poder de Satanás. Você veja que em Gênesis há uma promessa de que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente e o descendente da serpente ia ferir o calcanhar do descendente da mulher. Cristo no Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente. O versículo 2 da nossa leitura diz aqui: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Olha, irmão, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe das potestades do ar? Satanás. Efésios 6,12 tem aquele texto muito conhecido que diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O crente liberto pelo sangue de Jesus, ele não está mais cativo a Satanás. Satanás oprime muitas pessoas. Nós temos muita gente no mundo que está vivendo sob o domínio de Satanás. Satanás é quem conduz ele para lá e para cá. Tem deles que diz que são cavalo de Satanás, ou seja, Satanás montado em cima dele. Vamos lá ao tópico 1, tópico 1, subtópico 2 e o 2.2. Diz assim: andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal.
conforme João 12:31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos, segundo aos Coríntios 4:4. Mas, adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Foi o texto que eu mencionei, Efésios 6:12. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Glória a Deus. Então, Cristo está acima de todo principado, toda potestade, e por que não dizer que elas estão debaixo dos seus pés? Ah, pastor, porque Satanás está operando? Ele tem o seu tempo de operação, mas tudo previsto no calendário de Deus. Chegará o dia em que ele será lançado no inferno, Satanás e os seus anjos. Então, libertos do poder de Satanás, libertos do poder da carne, que é essa luta sua contra você mesmo, e libertos do poder de Satanás, esse agente do mal, o tentador, não é? Aquele que luta, o adversário das nossas almas. Oitavo lugar, libertos do poder do mundo, que é uma outra entidade aí, né, que nos persegue. Jesus disse que a semente, né, que caiu entre os espinhos, e ela cresceu, né, brotou, cresceu, e juntamente com ela os espinhos foram sufocando essa semente, e Jesus disse que estes são os que recebem a palavra de Deus, recebem até com alegria, tem uma certa duração, mas aí os espinhos vão sufocando. E os discípulos queriam saber que espinhos eram esses. Jesus não falou que fossem as perseguições, as lutas, as tribulações, mas os prazeres do mundo, coisas que muitas vezes se emparelham conosco e são embaraços. Às vezes não são nem pecado em si, mas são embaraços que vão nos desvirtuando. Se constitui pecado porque se tira você da rota, não é? É pecado. Um dos conceitos clássicos aí de pecado é errar o alvo. Então, tudo aquele que nos faz errar o alvo é considerado, então, pecado. O versículo 2 da nossa leitura bíblica em classe diz: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então veja, andaste segundo o curso deste mundo, conforme o traçado deste mundo, conforme a agenda do mundo, né? Conforme os ditames deste mundo. O tópico 1 e o subtópico 2, agora vamos para o 2.1. Andastes segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Foi o que Paulo escreveu em Romanos 12, 12 a partir do versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 ele diz: e não vos conformeis. Essa conformação não é o sentido que a gente fala, fulano se conforme, fulano, não é? Não, conformação significa você entrar naquela forma. Não é? Então, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se enquadre neste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ok, meus irmãos? Libertos então do poder do mundo. 9º lugar, já uma outra vertente aqui: libertos sem obras, mas para as boas obras. É o que nós sempre aprendemos, né? Porque alguém chegou a dizer que entre Paulo e Tiago havia uma incoerência, porque Paulo dizia que a salvação era pela fé, e Tiago vai dizer que a fé sem as obras é morta, né? Abraão, quando levou seu filho lá para o sacrifício, aquilo foi uma ação, foi uma obra. E diz que Abraão foi justificado pela fé. Então, na realidade, nossa compreensão é que fé e obras andam de mãos dadas.
Quem tem fé realiza essas obras, e quem realiza as obras tem a fé. Às vezes a gente fica discutindo, né, e derrapando no mesmo lugar. Então, nós não fomos salvos por causa das nossas boas obras. Isso é fato, irmãos. Fomos salvos pela graça. Agora, fomos salvos para as boas obras. A estas boas obras, Jesus vai chamar de frutificação. O que é a frutificação do crente? O que é o crente ser luz do mundo e sal da terra? É ele demonstrar o seu cristianismo pelas suas ações e reações. Então, libertos sem obras, mas para as boas obras. Vamos lá para o terceiro tópico, que é o último da nossa lição, e subtópico 2, que vai dizer assim, olha, lá no segundo parágrafo: como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Está lá em Efésios 2:10. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Aqui o texto não está completo, mas segundo aos Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, inclusive as nossas ações. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo mais obras, essa é a perspectiva negativa do andar, Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Eu creio, irmãos, que não há nenhuma dúvida aqui. Vamos correr, já estamos, mas esse vídeo vai ficar um pouquinho mais breve. 10º lugar, libertos para uma nova vida em Cristo. É todo esse conjunto, de procedimentos, bem parecido com o 9º tópico, esse conjunto de procedimentos que agora flui naturalmente daquele que é liberto pelo poder de Deus, que é salvo em Jesus Cristo, que é regenerado, que se arrependeu de seus pecados, que se converteu. Eu quero ler só o subsídio bíblico, teológico, lá no meio do comentário, está assim: através dessa convocação, o Espírito Santo, não esqueça desta terceira pessoa da Trindade. Através dessa convocação, o Espírito Santo torna a pessoa capaz de responder à graça de Deus através da fé. Aqueles que por meio da fé respondem ao Senhor Jesus Cristo são vivificados juntamente com Cristo. Olha aí, irmãos, libertos para uma nova vida em Cristo. Então, você vai enumerando aí, olha, são vivificados juntamente com Cristo, é a primeira. São regenerados ou nascidos de novo por obra do Espírito Santo. São ressuscitados e assentados com Cristo no reino celestial e continuam a receber a graça por sua união com Ele, que é a fonte do poder. Isso os torna capazes de resistir ao pecado, viver de acordo com o Espírito Santo. Os crentes, então, passam a servir a Deus e praticar boas obras. Eu queria que nesse 10º tópico, quando nós falamos libertos para uma nova vida em Cristo, irmãos, falar daquilo que o crente regenerado produz, com as suas obras, de um regenerado, de um salvo em Cristo, e os muitos benefícios que ele recebe de Deus em consequência disso. A salvação, certamente, é a nossa maior bênção espiritual, mas não é a única, irmãos. Nós temos muita coisa boa, e é bom você ler a Bíblia. 2020 está aí, um ano praticamente morto, mas, meus queridos, não se esqueça daquele texto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu decreto. Se crente não tinha tempo para ler a Bíblia, ele agora está tendo tempo de sobra.
Então leia a sua Bíblia toda e você vai descobrir tesouros. Você vai dizer, meu Deus, isto aqui está disponível para mim e eu não sabia. Então, irmão, você tem aí salvação. Depois da salvação você tem o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas. Você tem os dons espirituais, que eu poderia enumerar aqui, os dons, né? E são muitos os dons. Você tem dons ministeriais. Olha, irmão, é muita coisa. Às vezes a gente vive em cima do tesouro, como aquele fazendeiro que vendeu a sua fazenda porque disse que só tinha pedra, cascalho e tal. Aí alguém comprou e na primeira cavada que o camarada deu, achou lá uma pedra preciosa que valia 100 vezes mais do que a fazenda. E às vezes a gente está assim, um tesouro debaixo dos nossos pés e a gente não sabe. Meus queridos irmãos, que Deus assim nos abençoe, que esta palavra simples e objetiva, ela possa ficar plantada no seu coração. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de se inscrever. Aí na mãozinha, irmão, não esquece de dar aí o like, porque você vai estar ajudando esse vídeo. Compartilhe este vídeo, né, nas suas redes sociais. E lá onde tem um comentário, você pode fazer um comentário, né, como você quiser, se gostou, fazendo a sua crítica, não tem problema. Que Deus abençoe assim a todos e receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.